Banheiro nas ruas, lixo no chão, dejetos jogados pela janela, sem banhos. Conheça algumas curiosidades sobre como era viver na época medieval. Olá, habitantes do reino, meu nome é Júlio e hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades de como era viver na Idade Média. A Idade Média é um período fascinante e muitas vezes mal compreendido da história. Viver naquela época, quase que 100% de certeza, era muito desafiador. Então algumas coisas que a gente pode ver sobre a Idade Média parecem cenas extraordinárias que não veríamos hoje, ou não. Banheiros públicos nos centros medievais. Os banheiros na Idade Média eram muito escassos, mas quando eles existiam, eles eram no meio dos centros medievais. Nas cidades medievais, a infraestrutura já era um pouco ruim. Quando existiam banheiros, eles eram comunitários. Então os banheiros eram um buraco e ficavam ali no meio do centro medieval e se chamavam latrinas comunitárias. Pois é, você ia lá e você ficava conversando com um monte de gente sentado um do lado do outro, um ao redor do outro, um na frente do outro. Ia lá, fazia o que precisava fazer e saía fora. E saía fora literalmente, não fazia mais nada. Tinha papel higiênico. Então realmente é algo que hoje em dia não parece ser muito agradável. Banhos eram raros. Os hábitos de higiene da Idade Média não eram nem um pouco, mas nem próximos do que são hoje. Então, banhos eram coisas assim, raríssimas. Havia uma crença em algumas histórias de que a água poderia abrir os poros do corpo, fazendo com que você possa pegar doenças mais rapidamente. Então, quem tomava banho geralmente eram nobres, reis, rainhas e também eram poucos. Camponeses, plebeus, esses aí dificilmente. E quando você era um nobre, a água da sua banheira era compartilhada por toda a família. Então o último que tomasse banho, a água já estava praticamente poluída, porque ninguém tomava banho. E aí ia deixando lá água. Se você era o último, beleléu, pegou água suja. Descarte de lixos e dejetos nas ruas e às vezes pela janela. Sem sistema de saneamento público, a proliferação de doenças, descarte de lixo e descarte de dejetos nas ruas medievais era um problema constante. Até existiam fossas públicas, grandes lixões, mas eram raros e também o pessoal tava nem aí. Eles simplesmente jogavam um lixo na rua, que pensando bem, hoje em dia ainda tem bastante desse problema, mas os seus dejetos, o seu banheiro era jogado pela janela. Não interessa quem estivesse passando lá embaixo, não interessa aonde você estava jogando. Você simplesmente acabou de fazer o número 1 ou 2, para fora, janela. E claro que isso contribuía muito para a disseminação de doenças, peste negra, etc, etc. Superstição contra mulheres que saíam do padrão medieval. Ser mulher já é difícil hoje em dia, imagina naquela época. Se você buscava sua independência, saía ali um pouco do padrão medieval e da doutrina rígida que o papel da mulher desempenhava naquela época, você já era considerada um pouco doida, um pouco diferente, talvez uma bruxa. Conhecimentos diferentes, inteligência, vontade de estudar e aprender coisas novas podiam ser, sim, uma suspeita que você estava se tornando uma bruxa ou já era uma bruxa. O julgamento de bruxaria poderia ser muito punitivo e severo, inclusive com morte. A caça às bruxas foi uma coisa muito polêmica da Idade Média, pois queimavam ali as pessoas no meio de uma praça e tudo bem. A caça às bruxas da Idade Média foi uma época muito dark da Idade Média, porque além dela ser estabelecida por pura ignorância e medo, ela também foi visada como um instrumento político para eliminar quem quer que fosse, com apenas um julgamento de bruxaria. Justiça e leis. O sistema de justiça medieval era simplesmente muito variado e diferente de região para região, e também ele era muito arbitrário, não tinha uma justiça ali universal, algo como um julgamento conclusivo, e sim mais à vontade ali da pessoa que estava fazendo o tipo de julgamento, ou até em praças públicas. Então a justiça ficava mais a cargo dos ricos e poderosos nobres, que poderiam ali manipular qualquer julgamento a seu favor. Além disso, a tortura era muito utilizada amplamente por esse pessoal, porque eles conseguiam impor medo na população e arrancar confissões que às vezes nem eram verdadeiras. Você pode saber mais sobre as torturas e execuções públicas no meu vídeo que eu fiz sobre torturas esquisitas da Idade Média. Então é isso, habitantes do reino. Essas foram algumas curiosidades de como era desafiador viver na Idade Média. Esse período que ainda fascina e intriga muitos historiadores e curiosos, como eu. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e tchau!